Olá, estamos no ar com o podcast SUS em Pauta e hoje trataremos de judicialização da saúde, em especial o tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, oriundo do recurso extraordinário 1.366.243, Santa Catarina. E para falar sobre este assunto, trazemos para o nosso bate-papo a doutora Beatriz Randal Mota, que é procuradora do Estado de Goiás, com atuação na coordenação da área da saúde, já foi procuradora da Câmara Municipal de Curitiba, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. É membro do Comitê Estadual de Saúde do TJ Goiás e também membro da Câmara Técnica de Direito Sanitário do CONAS. Ao nosso lado, também a doutora Natália Furtado Maia, procuradora do Estado de Goiás, com a atuação na coordenação da área da saúde. Mestre em Direito de Políticas Públicas pela UFG, membro do Comitê Estadual do TJ Goiás e também membro do Conselho de Administração do IPASGO. É autora do livro Judicialização da Saúde no Estado de Goiás, Olhar Empírico do Acesso a Medicamentos. Sejam muito bem-vindas, meninas. Este é um tema extremamente caro aos gestores municipais de saúde, que é judicialização. E parafraseando a fala do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a judicialização da saúde é um grande problema ao Poder Judiciário, já que não tem solução juridicamente fácil, tampouco moralmente barata, e isso é fácil de ser percebido nos litígios que envolvem a saúde pública e os efeitos que delas decorrem. Então, para discorrer um pouco mais sobre os frutos dessa governança judicial colaborativa, passo a palavra para a doutora Beatriz. A fala é contigo, doutora, e havendo necessidades para que eu passe a sua apresentação, é só me avisar. Tá certo. Bom dia Marília, bom dia, Natália. Marília, agradeço o convite, né, de estar aqui fazendo esse podcast com vocês. É sempre muito desafiador falar sobre esse tema que me é muito caro, o tema 1234, né, e também um pouquinho do tema 6 do Supremo Tribunal Federal, que a gente espera ser o início de uma nova onda de judicialização, com novos parâmetros, com a organização daquilo que existe. A gente não pode negar que a judicialização existe e que ela vai existir, vai continuar existindo dentro do Sistema Único de Saúde, mas agora temos pelo menos algumas regras estabelecidas, né, sob o ponto de vista da competência, da responsabilidade, do custeio e de parâmetros de julgamento e também de atuação da própria administração pública. Peço que já possa iniciar minha apresentação para que eu possa começar aqui a conversar um pouquinho com vocês sobre o que ficou definido em relação à competência, responsabilidade e custeio. Vou conversar um pouquinho sobre o conflito interfederativo, né, que foi o que desencadeou esse julgamento do tema 1234 no Supremo Tribunal Federal, porque, como eu iniciei na minha fala, né, a judicialização, ela existe, ela é uma realidade a ser enfrentada pelo Sistema Único de Saúde, e havia muito a ideia de judicialização só paciente, poder público, mas também se deixava de lado a existência de um conflito entre os próprios entes decorrentes dessa judicialização da saúde. O objeto de discussão inicial no tema 234 era a questão de competência, de legitimidade passiva da União, em demandas que envolvia medicamentos registrados na Anvisa, porém não disponibilizados, né, não padronizados no Sistema Único de Saúde. Para esse julgamento, considerando toda a repercussão que ele causa, né, dentro do Sistema Único de Saúde, o ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, ele, com base na governança colaborativa, entendeu por bem criar uma comissão especial no tema 1234, com representantes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e também da sociedade civil, né? Seja o CFM, seja associações de pacientes, de usuários do SUS, para que juntos pudessem chegar a uma solução consensual dessa demanda de judicialização. Inicialmente, o ministro Gilmar, ele colocou essas quatro
esses 4 objetivos para a comissão especial de discutir sobre responsabilidade, custeio e ressarcimento em relação a fornecimento de medicamentos incorporados e não incorporados pelo SUS. Também a possibilidade de se criarem métodos extrajudiciais de solução de litígios dentro da esfera administrativa do SUS para se evitar uma judicialização. Também ficou muito preocupado com a questão do monitoramento dos usuários do SUS, desde a solução da solicitação administrativa até a conclusão do tratamento, isso porque o tratamento deferido de forma com intervenção judicial, isso porque quando a gente tem uma intervenção judicial com o Poder Judiciário determinando o fornecimento de medicamento, aquele paciente ele sai do controle do SUS, então o SUS não consegue ver, acompanhar todo o trajeto terapêutico daquele paciente e perde-se sobre a eficácia, se funcionou o tratamento, se aquele medicamento realmente serviu para aquela doença. E também outros temas que fossem surgir durante os debates. Então, assim, o que a gente observa é que, por mais que o tema 234 tivesse um objetivo, um objeto, né, muito restrito de análise, que era justamente só a questão de competência, se era da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, considerando a importância desse tema, o ministro Gilmar, a partir dessa comissão especial, possibilitou que outros temas fossem discutidos para que pudesse, de alguma forma, organizar essa judicialização de medicamentos. Bom, então, durante os trabalhos feitos por essa comissão especial, que durou cerca de 8 meses, né? Foram 8 meses de audiências, iniciando cedo e terminando tarde da noite, surgiram 3 acordos envolvendo demandas de medicamentos, né? O primeiro acordo é o acordo da ata de audiência, do dia 16 de maio de 2024, em que ficou definido o primeiro ponto que é muito importante, conceito. O que é um medicamento incorporado, o que é um medicamento não incorporado no SUS. Então, dentro do acordo firmado entre os entes, já um acordo judicial, porque foi feito durante essas audiências, se definiu o conceito de medicamento não incorporado, que são aqueles que não constam na política pública do SUS, que são previstos em protocolos clínicos para outras finalidades, aqueles que não possuem registro na Anvisa. Então, nós temos agora uma pacificação de conceitos que é muito importante, porque antes nós não tínhamos uma pacificação de conceitos. Então, muita gente falava, é medicamento padronizado, é medicamento não incorporado, é incorporado para patologia diversa, e ficava uma confusão de conceitos e a gente não se entendia. Agora, nós temos conceitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, acordados pelos 3 entes da federação, e que devem ser respeitados e não devem se surgir novos conceitos por parte de quem está interpretando esses temas. Então, de forma bem objetiva, a gente tem o conceito de medicamento incorporado, que é aquele medicamento que está previsto, por exemplo, na Rename, que tem um protocolo clínico definido para uma patologia. Então, se o paciente que venha a judicializar um medicamento nessas circunstâncias, ele está judicializando um medicamento incorporado, ou seja, um medicamento que está dentro da política pública do SUS e ele está solicitando judicialmente esse medicamento conforme estabelecido na política pública. Nós temos também o conceito de medicamento não incorporado, que são aqueles que não estão previstos nas listas oficiais do SUS, seja a Rename, a lista dos estados, as listas do município, ou mesmo aqueles medicamentos que estão previstos, de fato, em alguma lista, mas estão sendo solicitados para uma doença diversa. Então, esse tipo de medicamento, esse tipo de demanda, se configura como uma demanda de medicamento não incorporado. Além disso, nesse acordo da ata de audiência, também ficou definido a questão do redirecionamento da obrigação para possibilitar o cumprimento efetivo de uma decisão judicial. Então, é possível que o judiciário continue redirecionando essas obrigações, mas o ente que venha a ser responsabilizado nessa circunstância não importará os ônus da sucumbência. Então, por exemplo, se está sendo judicializado um medicamento que é incorporado e que é de responsabilidade da União, um medicamento do grupo A, do componente especializado da assistência farmacêutica, por exemplo,
E, no bojo desse processo, o juiz teve que convocar o Estado de Goiás para compor o polo passivo, não somente para fins de cumprimento. O Estado de Goiás ele não poderá suportar os ônus da sucumbência, como honorários, por exemplo. Além disso, um ponto que é de extrema relevância é que ficou definido que o magistrado ele deve observar o preço máximo de venda ao governo na questão de aquisições de medicamentos judicializados. Então, no termos da tese fixada no tema 234, foram fixados 3 pontos, né? O preço que foi apresentado à Conitec no momento da incorporação, o preço previsto em ata pública, ou, no máximo, o PMVG, o preço máximo de venda ao governo. Então, nós já temos agora um limite máximo de aquisição de medicamentos que são judicializados, que antes não era observado o PMVG em aquisições judiciais. Embora já existisse a recomendação, né, número 146 do Conselho Nacional de Justiça, bem como resoluções da própria CEMED informando que o preço CAP, o desconto CAP, deveria ser observado mesmo em aquisições decorrentes de decisão judicial. Então, nesse acordo do dia 16 de maio de 24, ficou já definido a questão, os critérios de competência, responsabilidade e custeio em relação aos medicamentos incorporados. Então, basicamente, se observa aquilo que já está definido na política pública. Se trata de uma demanda envolvendo medicamento do grupo 1A, a competência daquele processo vai ser da Justiça Federal, com responsabilidade integral da União pelo custeio. Se for um medicamento do grupo 1B, aqui foi um ponto em que estados e municípios cederam na questão do acordo. Por mais que o financiamento desse tipo de tecnologia, né, de medicamentos do grupo 1B, sejam da União, como a União só faz a transferência do recurso e a aquisição se dá pelas secretarias de Estado, se entendeu por deixar esse tipo de demanda na Justiça Estadual. Porém, a responsabilidade pelo custeio continua sendo integral da União. Obviamente, caso haja uma falha nessa prestação por culpa de um Estado que não fez a aquisição, alguma coisa nesse sentido, a responsabilidade será do Estado. Agora, se aquele desabastecimento, porque como a gente está tratando aqui de medicamentos que são da política pública, há uma falha da administração por não ter garantido a disponibilidade daquele medicamento. Então, se essa falha se deu, no caso do medicamento do grupo 1B, em razão de uma ausência ou insuficiência do financiamento por parte da União, a União vai ser responsável integral pela aquele custeio. Medicamento do grupo 2 é competência da Justiça Estadual, sendo a responsabilidade integral dos estados do Distrito Federal. Medicamento do grupo 3 continua a competência da Justiça Estadual e haverá a questão da responsabilidade será de acordo com a divisão pactuada em CIT, integral da União, em caso de ausência ou insuficiência de financiamento. Medicamento do CEBAF, também Justiça Estadual, em relação à responsabilidade, o mesmo em relação ao grupo 3, e medicamentos do componente estratégico, competência da Justiça Federal, já que são medicamentos de aquisição centralizadas por parte da União e consequentemente, a responsabilidade pelo custeio é integral da União. Bom, aqui, como eu falei, em relação a medicamentos incorporados, esse primeiro slide que eu mostrei era o que ficou definido no acordo, e posteriormente a tese, que foi do julgamento do tema, seguiu os termos do que foi acordado e que foi pactuado, né, na ata do dia 16 de maio de 24. Pode passar. Agora a gente começa a falar daquilo que realmente é a discussão, que são os medicamentos não incorporados. Então, em relação aos medicamentos não incorporados, os entes fizeram um acordo extrajudicial, ou seja, após o dia 16 de maio, considerando que não haviam mais audiências agendadas, era a última audiência, foi a do dia 16 de maio, como ainda faltava se discutir e se solucionar a questão de medicamentos incorporados e medicamentos oncológicos,
os entes continuaram, né, a mesa de negociação, não mais no ambiente do Supremo Tribunal Federal, mas no ambiente tripartite, e apresentaram acordos dentro dos autos, que são esses acordos que foram homologados, né, esses acordos extrajudiciais que foram homologados. Então, em relação aos medicamentos não incorporados, se utilizou, conforme o critério, os critérios segundo o acordo extrajudicial, o critério de alçada para fixação de competência. Então, agora nós temos um parâmetro para entender aonde que os processos que envolvem medicamentos não incorporados vão tramitar. Se o tratamento anual do paciente foi igual ou superior a 210 salários mínimos, a competência é da Justiça Federal e a responsabilidade pelo custeio desse tratamento vai ser integral da União. Se o valor do tratamento anual que está sendo judicializado é superior a 7 salários mínimos, porém inferior a 210, a competência da Justiça Estadual, mas a responsabilidade pelo custeio fica de 65% para a União e 35% para os estados. Eu vou fazer um parêntese aqui, como na apresentação já tem, salvo o CIB, porque é muito difícil você imaginar que um país que possui municípios tão heterogêneos quanto o nosso conseguisse estabelecer desde já, no âmbito do Supremo, um percentual Estado-município. A gente não consegue comparar a força que o município de São Paulo tem com o município aqui do interior do estado. Então, considerando as peculiaridades territoriais e existentes em cada um dos estados e dos municípios, ficou definido que esses 35%, que por mais que conste estados, eles podem vir ser pactuados em CIB para que os municípios também tenham uma parcela de responsabilidade nesses custeios, que a gente realmente não conseguiria traçar uma linha que contemplasse o município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro, o município de Belo Horizonte com o município aqui do estado. E temos a terceira faixa de tratamento, que é aquele cujo o valor anual do tratamento seja igual ou inferior a 7 salários mínimos. Nesse caso, a competência é da Justiça Estadual, a responsabilidade pelo custeio é 100% da União, mas podendo haver pactuação em CIB para que haja uma responsabilidade dos municípios, né? É importante também a gente usar bem conforme foi definido no tema, qual é o valor desse tratamento anual. Como é que a gente vai calcular esse tratamento anual para fins de critérios de competência? Ficou estabelecido até para que não haja uma diferenciação de competências dentro do país, ficou estabelecido que se deve observar o PMVG na alíquota zero. Nós sabemos que, a depender do estado, existe uma alíquota diferenciada de PMVG, mas, para fins de critério de competência, temos que zerar essa alíquota para que haja uma uniformidade de competência, para que não o valor de uma alíquota não interfira em critérios de competência a depender do estado que está sendo judicializado. Pode passar, Marina. Só um adendo, aqui nós estamos falando de medicamentos não incorporados, mas com registro na Anvisa, né? Sim, exatamente. Em relação a medicamentos sem registros na Anvisa, é até bom essa sua intervenção. Nós já temos um tema que foi julgado, que é o tema 500 do Supremo Tribunal Federal, que determina que medicamentos sem registro na Anvisa, eles devem ser judicializados na Justiça Federal de responsabilidade da União. E um ponto também que chama a atenção é que medicamentos sem registro na Anvisa, medicamentos off-label, se enquadram como medicamentos não incorporados, porque eles já possuem registro na Anvisa, porém para outra finalidade. Marília, você pode voltar, porque são dois slides muito parecidos? Pronto. O slide passado eu estava apresentando quais foram os critérios utilizados pelos entes quando apresentaram o acordo extrajudicial,
E agora é o slide que corresponde aos critérios segundo as teses. Basicamente, eles repetiram. Né? Então, o que foi definido pelos entes na apresentação do acordo, o Supremo Tribunal Federal seguiu o que foi definido pelos três entes. Pode passar. Agora a gente chega também num ponto que é muito sensível, que é a questão da judicialização de medicamentos oncológicos. A gente sabe que, anteriormente, a política oncológica no SUS, ela se diferencia da política de assistência farmacêutica. É todo um contexto diferenciado do tratamento oncológico. E nós sabemos também que, no fim do ano passado, nós tivemos a edição de uma nova lei que redesenha um pouco a política oncológica. E, considerando essa nova vivência normativa, se assim podemos dizer, o acordo dos medicamentos oncológicos, ele ficou meio que um meio termo. A gente definiu, mas não 100% definimos, porque a gente tem um novo parâmetro legal a ser implementado pelo Sistema Único de Saúde. Então, foi apresentado também um acordo separado, extrajudicialmente, envolvendo demandas de medicamentos oncológicos. E segundo esse acordo, para fins de critérios de competência, se definiu que tratamento igual ou superior a 210, competência da Justiça Federal, inferior a esse critério de alçada, ou seja, inferior a 210, fica da Justiça Estadual, e estabeleceu-se que a União é responsável por 80% da judicialização de medicamentos oncológicos. Só que estabeleceu-se um período desse ressarcimento, que é desde 2018 até o dia 10 de junho de 2024. O que é esse dia 10 de junho de 2024? Foi a data da assinatura desse acordo de medicamentos. Por quê? Porque como nós temos um novo parâmetro normativo para a política oncológica no SUS, é necessário que a judicialização para o futuro observe esse novo parâmetro normativo. E dentro do acordo dos medicamentos oncológicos, ficou estabelecido que haverá uma pactuação em CIT, né, na comissão tripartite, para tratar dessa judicialização de oncológicos, já sob a ótica da nova política do tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde. Aqui eu botei uns pontos de interrogação. Por quê? Porque depois do dia 10 de junho, que é no caso hoje, se alguém judicializar uma demanda de medicamento oncológico, a gente, na minha visão, né, na minha interpretação do tema, nós não temos um parâmetro bem definido de qual vai ser a justiça competente. Porque aquele acordo, ele tem uma vigência até o dia 10 de junho de 2024. Então, na minha interpretação, considerando o decorrer do voto, e eu acho que toda vez que a gente for ler esse voto que tem 97 páginas, depois incluíram os anexos, já tem mais de 100, depois incluíram mais coisas, já tem umas 115 páginas. Toda vez que a gente for ler, a gente vai ter uma interpretação diferente, a gente vai encontrar algum ponto diferente que a gente não viu da primeira vez. Mas, basicamente, na minha interpretação, eu fiquei com a sensação de que, para hoje, né, sendo o Estado de Goiás, por exemplo, demandado judicialmente de um medicamento oncológico, a gente deve aplicar o critério de alçada dos medicamentos não incorporados. Porque na tese do voto, o ministro, né, no seu voto, colocou para fins de fixação de competências as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na Anvisa. Percebam que não tem, assim, medicamentos oncológicos, foi só medicamentos não incorporados. Pode passar. Mas no corpo do voto, em um momento, nessa página 68, o ministro pega e coloca medicamento não incorporado, incluindo oncológico. Então, assim, a minha interpretação será que esses medicamentos oncológicos, como todos, e nós sabemos que existem alguns medicamentos oncológicos que possuem uma avaliação pela Conitec, que deveriam ser de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, mas em nenhum momento do voto foi feito esse tipo de discussão. É um ponto a ser eventualmente embargado por quem seja os legitimados para apresentar embargos de declaração, né, dentro desse RE. Mas, na minha visão,
deve-se utilizar o critério de alçada dos não incorporados. Então, se o medicamento oncológico que está sendo judicializado supera 210, é igual ou supera 210 salários mínimos, competência federal. Em relação à responsabilidade de custeio, também fica aquele ponto de interrogação, porque o acordo foi apresentado, o acordo de 80%, ele foi apresentado com aquela faixa temporal de 2018 até 10 de junho de 24. Pode passar, Marília. Bom, e um ponto muito importante desse julgado, por mais que ele já fosse uma repercussão geral, mas nós sabemos a dificuldade de implementar, né, de emplacar uma repercussão geral dentro do Poder Judiciário e também dentro da administração pública, esse julgamento virou uma súmula vinculante. Então, não há mais discussão de sua observância. Na minha visão, já não tinha nenhuma, porque já era uma repercussão geral decidida pelo Supremo e que deveria ser observado por todos os agentes da judicialização. Mas agora o Supremo deixou bem claro, olha, é uma súmula vinculante, tem que ser observado pela administração e pelo Poder Judiciário. E isso facilita bastante a questão da própria forma de persuasão do judiciário, né, de a gente conseguir emplacar a observância desses teses que foram fixadas, e também dentro da própria administração pública, que vai precisar se estruturar para observar os parâmetros que foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho interessante fazer aqui não chega a ser um juízo de valor, mas uma opinião, né, sobre como que esse julgamento está sendo muitas vezes divulgado, como o Supremo decidiu que não pode mais judicializar medicamentos não incorporados, que o Poder Judiciário não pode mais olhar nada, fecharam-se a porta. Não é bem isso. Não foi isso que aconteceu. A gente precisa ser sincero, né, o que realmente foi definido. Em nenhum momento houve trancamento de porta, fechamento de porta do judiciário, muito pelo contrário. Sempre nas audiências do Supremo Tribunal Federal, o acesso à justiça era uma preocupação de todos os que estavam ali presentes, porque o acesso à justiça é um direito constitucional. Então, não tem isso de que o judiciário não vai mais conceder medicamento não incorporado. Não é isso. O judiciário vai continuar podendo sim conceder medicamentos não incorporados no SUS, mas vai se observar os critérios que foram definidos, critérios de competência, critérios de responsabilidade, critérios de análise daquele pedido judicial, que é o que a Natália vai falar mais à frente, né? Não vou me estender no que ela vai dar spoiler no que ela vai falar. Mas eu só queria deixar registrado aqui, né, na minha fala, que em nenhum momento houve desrespeito ao acesso à justiça, né? Até mesmo no corpo do voto há uma preocupação em relação às defensorias públicas, né, de estruturação, porque nós teremos umas demandas que serão levadas para a Justiça Federal, então um suporte das defensorias públicas estaduais com a Defensoria Pública da União. Então, me parece ser injusto com o que foi definido, né, nesse julgamento desse tema, que é muito emblemático para a judicialização da saúde. Não se fechou as portas, não se fecharam portas, apenas se estabeleceram regras de julgamento. Bom, e aqui, de forma bem rápida, né, o que é que ficou fora do tema 234? Bem rápido mesmo, tudo que não é medicamento. Tudo aquilo que não é medicamento não está no 234. Então, órtese, prótese, equipamentos médicos, home care, TEA, tudo isso não está abarcado pelo tema 234. E o tema 793, né? O tema 793 continua valendo, porém, o ministro deixou claro no seu voto, nessa parte que está em negrito, né? Esclareço que está excluída porque tem em cima, né? Tá uma palavra, eu não consigo ler, mas acho que é essa matéria do tema 793. Então, medicamento, a gente não usa mais 793. Medicamento tem um tema próprio, que é pronto. Está excluída a presente matéria do tema 793. Então, assim, nós não temos mais dúvidas. 793
não diz respeito mais a medicamento, pode dizer respeito a órteses, próteses, equipamentos médicos, a regime de domiciliar, home care, até. A gente pode usar o 793, mas para medicamento ele não existe mais. Ele foi excluído, essa matéria foi excluída do tema 793. Bom, nós tivemos, né, assim, para já caminhando para o fim, a modulação de efeitos. Então, o acordo, né, a homologação do acordo começa a valer a partir da publicação da ata, mas isso tão somente para o critério de alçada. É, todos os outros pontos que foram tratados no voto do tema 234 já são de observância obrigatória para aqueles processos, né, que já estão tramitando. Então, a ata foi publicada no dia 19 de setembro de 24. Então, um processo que já estava tramitando antes dessa data já deve observar todos os parâmetros de julgamento que foram estabelecidos no tema. Porém, para fins de competência, por mais que ali nós estejamos diante de um processo cujo tratamento seja, sei lá, 300 salários mínimos, e ele está na Justiça Estadual, ele vai permanecer na Justiça Estadual, porque nós tivemos modulação de efeitos em relação ao critério de competência. Porque senão ia ser um pinga-pinga de processo, então foi feito esse recorte, né, da modulação dos efeitos. Então, os processos em julgamentos permanecerão no juízo onde estão tramitando, que forem apresentados antes do dia 19 de setembro. Os posteriores a 19 de setembro já deve ser observado o critério de competência. Então, dia 20, se já tiver um de 210 na Justiça Estadual, a gente já tem que apresentar em juízo que ele é incompetente e que tem que remeter o processo para a Justiça Federal. Os critérios de ressarcimento já são aplicados, né, de forma imediata, e é importante fazer aqui uma observação que esses critérios, né, o fluxo do ressarcimento, o fluxo de custeio, não ficou delineado no voto, porque o ministro, posteriormente acompanhado por todos os outros ministros, né, é importante ressaltar que foi um julgamento unânime, definiu que o fluxo de ressarcimento vai ser estabelecido pela comissão intergestora tripartite, né? E eles têm 90 dias a contar da publicação da ata de julgamento para apresentar o roteiro do ressarcimento, como que vai acontecer, né? Em relação a medicamentos incorporados, aqui é uma interpretação pessoal. Antes do julgamento do tema 234, né, em acho que abril de 2023, quando foi iniciada a ideia da instituição da comissão especial, já havia uma decisão liminar do ministro Gilmar, suspendendo e sobrestando os processos, mas definido que, caso sendo tratado de medicamentos incorporados, era necessária a observância do que é estabelecido no SUS. Então, na minha interpretação, continua se aplicando essa regra, né, da decisão liminar de sobrestamento, havendo um medicamento incorporado, tendo sido judicializado, por exemplo, em junho desse ano, se for um medicamento do grupo 1A e esteja tramitando na Justiça Estadual, é necessário que haja uma remessa para a Justiça Federal. Bom, eu acredito que esse tenha sido o último slide, acho que o próximo é só de agradecimento. Obrigada. Obrigada, Marília, pelo convite. Eu estou ansiosa agora para escutar a Natália, que vai trazer uma parte muito significante, né, significativa do voto, que é a questão dos parâmetros de julgamento. Atriz, foi excelente a sua explicação. Eu acho que será de grande valia aos gestores municipais, à equipe técnica que está com o gestor municipal e lida com a judicialização, e até mesmo para os procuradores municipais, advocacias setoriais que atuam na judicialização de saúde na esfera municipal. Esse tema, ele é um tratado, né? Nós chegamos a um ponto de que ler ele é uma obra extremamente relevante para que nós compreendamos muitos. Ele fala de competência, ele fala de custeio, ele dá uma luz ao indeferimento, fortalece a atuação da gestão municipal no indeferimento, né, do pleito. O cidadão vai lá procurar, e aí?
Tem, a gente fornece, não fornece? E geralmente essa resposta era muito frágil. Então, este voto intertor deste acordo, ele dá luz até à necessidade de aperfeiçoamento por parte, né, da gestão municipal, e sua fala foi extremamente rica. Obrigada, vai ficar registrado aqui para que sempre que nós pudermos olhar, ter dúvidas sobre algum ponto, sua explicação foi prática, foi teórica, foi excelente. Muito obrigada. E agora vamos passar para a Natália. Natália, que vai nos brindar com a sua fala. Eu vou passar agora a sua apresentação, Natália. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marília. Muito obrigada pelo convite. Nossa companheira de Comitê Estadual de Saúde, já há tantos anos, sempre tão aguerrida na defesa do SUS, né? Sempre tão empenhada em promover esse diálogo. Parabéns pela apresentação. Espero continuar aqui à altura. Esse tema é realmente extremamente relevante. Eu considero assim um empreendimento de muita ousadia do STF e que ele adentrou em todas as searas da concessão de um medicamento, desde a seara administrativa até as respostas administrativas, até o acompanhamento do tratamento desse usuário, na judicialização, no ressarcimento, no acompanhamento do usuário posterior, se ele está se recuperando, na recomendação de novas incorporações à Conitec. Ele esticou um braço em direção a cada coisa e foi realmente um empreendimento ousado. A cada vez que eu levo esse voto, mais reforça essa impressão da grandeza do projeto que o STF tocou. Então, eu elaborei esse roteiro. Primeiro, eu gostaria de falar que esse julgado do STF, do tema 1234, ele precisa ser lido em conjunto com o tema 6. Eles foram unidos na hora, porque realmente, quando o STF começou a debater 1234, que viu que ia ultrapassar a questão do ressarcimento, ultrapassar a questão da competência, estender mais braços, precisou trazer para um voto conjunto o tema 6 também, que falava da dispensação de medicamentos fora das relações oficiais do SUS. Então, eu elaborei esse roteiro, que é mais ou menos o que é que o juiz vai olhar, vai procurar no momento de deferir medicamentos fora das relações oficiais do SUS. E eu estou colocando a visão do juiz aqui, porque a partir da visão do juiz, a gente também que está trabalhando com o poder público e representando o poder público, a gente consegue pensar também como que a gente vai precisar estruturar nossas ações para atender esse olhar novo do judiciário. Pode passar. Então, eu elaborei em passos. O passo número 1 eu citei só para falar, porque a doutora Beatriz já abordou suficientemente. Então, o juiz vai começar analisando sempre a competência de qual justiça estadual ou federal é competente para julgar aquele caso, considerando o valor do tratamento anual, conforme o PMGV, e aí a doutora Beatriz já explicou. Então, eu trouxe primeiro esse recorte de um dado da situação da judicialização da saúde com recorte municipal, que esses dados são da judicialização contra o município de Goiânia, para a gente entender como que a judicialização está, para a gente saber qual é o tamanho do trabalho que teremos que ter para alcançar um outro patamar. Então, atualmente, tem uma colega do programa da UFG que fez uma coleta analisando todos os processos em que o município era parte, e ela constatou que as liminares de fornecimento de medicamentos, 98,43% são dadas sem a oitiva do gestor público. Ou seja, no cenário atual, que é o que temos até hoje, não existe um diálogo com o gestor antes de se deferir medicamentos fora das relações do SUS. E quase 80% delas também são dadas sem um diálogo com o Natjus. Pode passar. E a gente tem anunciado, né, que fala para ter a oitiva prévia, enfim. Sim. Então, diante desse cenário, a gente vai ter que ver o tamanho da distância que vamos percorrer. Por quê? Porque a partir de agora, conforme os temas 6, 1, 2, 3, 4, o que o STF determina é que as decisões não mais poderão ser tomadas sem que haja um subsídio técnico e sem que haja uma interação com o poder público. E como é que vai se dar essa interação? No passo número 2, o magistrado ele vai ter que analisar a negativa de fornecimento na via administrativa. Essa negativa, em um dado momento posterior, vai ser feita sempre dentro da plataforma nacional que vai ser organizada por força da decisão do STF. Então, desde o momento de que um usuário do SUS vai lá pedir um medicamento que não está incorporado nas listas do SUS, ele vai ter que fazer isso via plataforma. E essa plataforma vai ter dados acessíveis ao Poder Judiciário.
Mas, enquanto ela não é implantada, o que o ministro Gilmar Mendes diz no seu voto é que os juízes deverão intimar a administração para justificar a negativa. E, assim, é importante nesse ponto que os gestores municipais, os gestores estaduais, se preparem para aprimorar suas respostas administrativas, porque essa resposta administrativa vai ser o grande decisor, o grande direcionador de toda essa judicialização. Inclusive, de acordo com uma das partes do tema que o ministro Gilmar Mendes fala, a falta de análise da negativa administrativa prévia vai ser uma causa de nulidade da decisão. Então, esse cenário que a gente tem hoje, ele vai precisar mudar completamente. Então, quais são as possibilidades de se negar? Atualmente, normalmente, só se nega ou se defere um medicamento. O que é que vai precisar acontecer a partir de agora? Essas negativas administrativas, elas vão precisar estar muito bem fundamentadas. As hipóteses, as formas de se devolver isso para o usuário, elas passam a não ser mais apenas de negativa ou de deferimento ou indeferimento, mas ele também permite que o processo seja devolvido para a instrução e que, inclusive, o gestor justifique que aquele medicamento é autorizado, mas que ele não está conseguindo fornecer. Isso aqui eu acho muito importante falar, por quê? Porque a impressão que eu tenho lendo o voto é que os ministros, eles ouviram as principais queixas dos atores da judicialização da saúde, os estudos acadêmicos, e eles foram identificando as inconsistências que eram narradas pela comunidade, foram tentando solucionar. Então, olha que interessante, tem muitos casos que são narrados de gestores municipais que tentam fazer, municipais ou de quaisquer esferas, tentam fazer a aquisição de medicamentos, licitar, mas não comparecem interessados nessa licitação. Por quê? Porque para a indústria farmacêutica, acaba sendo mais vantajoso vender o produto dele no judiciário, porque aí não tinha limitação de teto. Então, a partir de agora, se o gestor tiver aquele medicamento é de fornecimento obrigatório, mas por algum motivo ele não está conseguindo adquirir aquele medicamento, ele pode justificar isso na resposta administrativa dele, e aí, no momento em que for judicializado, o juiz vai poder oficiar esse fornecedor diretamente e falar, forneça conforme o PMPG ou forneça conforme o menor preço que se achar em alguma ata, para solucionar também o problema do administrador. Então, a gente vê que existe uma mudança assim, de paradigma, uma vontade de se irmanar com o gestor na tentativa de realmente solucionar a situação do cidadão, e isso eu acho muito importante. Então, eu fiz umas sugestões aqui de conteúdos do que essa negativa administrativa vai ter que abordar para a gente facilitar e sintonizar no momento da judicialização. Então, em primeiro lugar, a negativa administrativa agora, em vez de sonegar, ela vai precisar indicar possíveis substitutos existentes do SUS. E ela vai precisar também, e isso é muito importante, indicar se aquele medicamento já foi objeto de tentativa de incorporação perante a Conitec e se já houve uma manifestação da Conitec no sentido de recomendar ou não a incorporação daquele medicamento. Isso é importante porque, a princípio, eventual negativa de incorporação da Conitec passa a ser um fator que obsta realmente a concessão daquele medicamento, a menos que o juiz, no caso concreto, venha a entender que foi ilegal, mas ele vai precisar analisar o ato da Conitec. Então, se a gente estrutura nossa negativa administrativa, já falando quais são os possíveis substitutos terapêuticos e falando qual é o posicionamento da Conitec, a gente vai, muitas vezes, tornar a judicialização tornar dispensável, porque o advogado vai ver que já está provado que os requisitos não estão presentes e aquela judicialização não vai se tornar mais necessária. E, assim, eu entendo que a realidade dos municípios é muito diversa, então vai ter municípios muito pequenos, mas eu coloquei, assim, como plus, porque para quem for possível fazer isso, é importante, se houver uma equipe técnica, na hora de responder os pedidos administrativos, verificar se aquele relatório médico que está sendo apresentado, ele tem um respaldo em evidências de alto nível. Porque o nível de evidências em que está sustentada aquela prescrição também vai ser levado em consideração para o juiz. Então, se a gente chega com a negativa administrativa bem instruída, a judicialização já pode não iniciar ou já acabar ali. E situar também o valor do tratamento anual no PMVG é importante para poder definir desde logo a competência, para evitar que, se o caso for de competência da União, já seja judicializado diretamente lá, para cortar caminhos. Pode passar.
Então, voltando aqui à visão do juiz, a gente tem a negativa administrativa, o juiz já chegou, está com os autos, ele viu, já juntou a negativa administrativa. Qual é o passo 2? Ele vai verificar se esse medicamento foi apreciado pela Conitec. E aí, retomando o que eu falei no slide anterior, se houver um parecer negativo de incorporação, seja qual for o fundamento que a Conitec apresente para isso, e se o juiz não entender que esse procedimento foi considerado ilegal por algum vício procedimental mesmo, não pode mais o juiz se imiscuir no mérito administrativo da Conitec para falar: ah, não concordo que não é custo efetivo. Como não concorda? Ele não tem condições de não concordar com um dado tão técnico. Então, ele vai poder falar: esse procedimento está ilegal porque não foi respeitada a fase X, Y ou Z. Mas substituir a vontade do expert, da pessoa que tem, de toda a comissão, né, que tem a expertise necessária para julgar isso, ele não vai mais poder fazer. Então, para vencer um parecer negativo da Conitec, só se o ato foi ilegal, ou se não tiver realmente um pedido administrativo, ou se, havendo um pedido administrativo, já houver transcorrido o prazo de 180 dias prorrogáveis por mais 90, que a Lei 8080 fala. Pode seguir. Passo número 4. Então, ele já viu o pedido administrativo, já viu a questão da Conitec, e aí, se tiver passado essas duas fases, ele vai poder remeter os autos ao Natijus, para enfrentar os requisitos propriamente ditos do tema 6, que são os requisitos que o STF elenca para que um juiz possa deferir um medicamento fora das relações do SUS, porque, de acordo com os julgados, agora o deferimento judicial de medicamentos que estão fora dos protocolos oficiais, ela passa a ser excepcional. Então, o que o voto fala é que é ônus da prova do autor comprovar esses requisitos, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele fala que o relatório médico não pode ser considerado um elemento de prova suficiente para um desfecho de uma decisão judicial. Então, consequentemente, o autor vai lá juntar sua documentação e essa documentação vai precisar passar pelo Natijus. E aí, o julgado tema 6, ele já elenca o que é que vai precisar existir nesse parecer do Natijus. E aí, até é uma questão, assim, um pouco discutível, porque ele realmente, literalmente, ele fala que todos os requisitos do item 2 vão precisar ser objeto de consulta pelo Natijus, sempre que disponível na jurisdição, sob pena de nulidade da decisão judicial. Aí, pode passar, Maria. Então, vocês lembram que no início eu falava que, atualmente, quase 80% das decisões não são dialogadas com o Natijus. Esse cenário vai precisar realmente mudar frontalmente. E aí, esse passo 5 são os requisitos a serem analisados sempre com o auxílio do Natijus. E quais são esses requisitos? Primeiramente, o medicamento precisa estar registrado na Anvisa. Se ele não tiver, aí a gente já muda de tema aplicável. A gente já vai para a competência da União e os requisitos são outros. Seguindo, o medicamento é registrado na Anvisa. Ele analisou já a negativa de fornecimento na via administrativa e analisou a questão da Conitec. Agora ele vai analisar também, e aí ele pode se valer também já da resposta administrativa, se já houver alguma coisa nesse sentido, sobre a possibilidade ou não de substituição daquele tratamento por outras alternativas terapêuticas existentes no SUS. Qual que é a premissa aqui? Existe uma política pública. Se essa política pública existe e ela funciona, a gente só vai poder sair dela se houver um motivo muito justificado. Não vai sempre se poder pressupor que essa política é falha e sempre está se recorrendo a alternativas diferentes, sem ter se tentado antes as proposições do próprio SUS. Número 5, eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco respaldadas por evidências científicas de alto nível. Aqui é importante fazer um recorte, porque o ministro ele vai falar que o alto nível é o único que é considerado forte o suficiente para definir uma política pública. Então, a gente está sempre sendo lembrado no julgamento do tema que a judicialização ela não pode se descolar da política pública. E aí a gente passa a considerar de alto nível apenas ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática e meta-análise. Então, o laudo médico, que a parte vai juntar, e é um dos prova dela, vai ter que já dizer quais foram as alternativas terapêuticas a que o paciente se valeu antes de judicializar. E vai ter que descrever também qual é o grau de evidência científica daquele medicamento que está sendo proposto. E aí caberá ao Natijus, e aí caberá também ao apoio técnico-científico de eventuais órgãos em que existe esse apoio técnico, analisar ou confrontar, se for necessário, esse posicionamento do médico com o posicionamento de outros
de outros estudos, de outras visões sobre o assunto. E o ponto 7, que eu acho um pouco dúbio, que o tema 6 tenha colocado para o Natjuz analisar, né, porque muda de esfera, mas ele está dentro da parte 2, em que o tema fala que é para ser objeto de análise do Natjuz, a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Então, esses são os requisitos que vão ser observados agora, sempre que o juiz for entender, por determinar o custeio de um medicamento fora das relações oficiais do SUS. Então, quais são as nossas tarefas de casa? Vendo todo esse panorama, quais são nossas tarefas de casa? O que a gente precisa aprimorar a partir de agora para poder colaborar com esse novo movimento de judicialização, com essa qualificação técnica da judicialização? Primeiro, a nossa adequação das respostas administrativas, e esse é o ponto principal, e esse é o ponto que eu considero assim, mais urgente. Essas respostas vão ter que ser melhor elaboradas, vão ter que ter mais respaldo, vai ter que ter um gasto de energia maior, porque ela vai determinar o desfecho, muitas vezes, dessa judicialização. Então, se a gente espera que os juízes e tribunais se adequem ao tema, nós também temos que fazer nossa tarefa de casa e nos adequar primeiramente. Então, ponto número 1, adequar as respostas administrativas. Ponto número 2, adequar a análise técnica feita por eventuais órgãos de apoio. E aí a gente pode falar em Natjuz também, que vai ser sempre ouvido, mas para quem tiver condições, para os municípios em que houver essa possibilidade, ou para os estados em que houver essa possibilidade, adequar também os apoios técnicos científicos, né, aquele núcleo que é composto por profissionais de saúde que funciona junto às procuradorias, para se alinhar sempre a observar naqueles processos, na instrução processual, os requisitos do tema 6, junto com 1, 2, 3, 4. E fazer isso de uma forma objetiva, com uma linguagem que seja clara, porque muitas vezes o que eu noto que há um descompasso entre as linguagens aplicadas ali pelo Natjuz, pelo apoio técnico, e a linguagem que nós, operadores do direito, somos capazes de aprender. Então, precisa haver um esforço também de falarmos todos a mesma língua, para isso ficar claro para nós, para quem está fazendo a defesa do Estado, do município, e para ficar claro para o juiz também, na hora que for julgar. E a tarefa de casa número 3 é identificar adequadamente os gastos com medicamentos judicializados a fim de viabilizar o ressarcimento. Por quê? Conforme a Beatriz expôs, lá tem quais as parcelas que vão ser da União, quais são as parcelas do Estado. Então, a princípio, a menos que haja uma pactuação diferente, né, na CIB, nem entra o município ali, né, até que seja pactuado. Porém, o que é importante saber é que, de acordo com a nova sistemática, o juiz pode, de ofício, se a União ele não está conseguindo cumprimento com a União, não está conseguindo o cumprimento com o Estado, o juiz pode, inclusive, de ofício, incluir um município ali, que não estava desavisado, não participou de nada, e no final ele vai ter que ser condenado a arcar com aquele medicamento. E aí, se não houver, como atualmente é difícil, assim, está registrado lá no voto, que os dados são muito esparsos, são escassos, falta mesmo uma organização por parte dos entes públicos, essa desorganização em termos de monitoramento dos gastos, ela vai precisar ser solucionada também, porque se é um dinheiro que vai ser possível de ressarcimento, a gente vai precisar se organizar para poder realmente reaver esses valores. Né, o judiciário está dando um caminho para a gente se ressarcir, para mitigar um pouco essa desorganização financeira gerada pela judicialização, mas aí cabe a nós também dar um passo para caminhar junto. Eu fiz a gente aqui lá na Procuradoria do Estado de Goiás, no núcleo, na coordenação de assuntos da saúde, a gente fez, no passo número 2, das tarefas de casa, a gente tentou reorganizar o nosso ATC, nosso Núcleo de Apoio Técnico Científico, para justamente espelhar esses requisitos dos temas 6 e do tema 1, 2, 3, 4, para a gente poder ir também com o esforço de criar essa linguagem comum e criar de uma forma visual que fique fácil para o juiz entender. E aí, você pode expor aí, Marília? Eu vou passar rapidamente, só para passar a mensagem de que o que é importante é transformar em quesitos aqueles objetivamente os requisitos dos julgados. Então, aí você pode ir baixando, Maria. A gente começa com as informações básicas do paciente, número do processo, diagnóstico, fármaco e o princípio ativo. Primeiro ponto, o ATC, né, o apoio técnico, ele vai ver se a listagem de documentos, a listagem de exames apresentada é considerada suficiente para se fechar um diagnóstico. Ele está alegando que tem doença X, mas ele comprovou já documentalmente que tem essa doença, isso realmente é o pressuposto inicial. Se não tiver comprovado, esse processo vai precisar de uma instrução complementar.
E aí ele vai lá, tem um campo para ele indicar quais são os exames que estão precisando ser feitos para poder confirmar esse diagnóstico. Deixa eu abrir aqui também. Então, a origem da prescrição, a gente começou a monitorar se é de SUS ou uma prescrição particular, até porque, de acordo com o julgado, as prescrições feitas no SUS para medicamentos fora das relações oficiais, ela passa a ser objeto de um controle ético maior. Os médicos prescritores vão precisar também se movimentar no sentido de justificar suas escolhas e também de acompanhar o tratamento daquele paciente que está tendo indicação de acesso a um medicamento fora do SUS. O prescritor vai ser responsável por acompanhar qual é a evolução desse paciente. E aí a gente começa perguntando se o laudo médico, ele já fala por quais medicamentos esse paciente passou antes de judicializar, para ver se realmente esgotou ou não as alternativas. Ele também vai analisar qual é o grau de evidência científica que respalda esse laudo médico, e aí a gente só considera relevantes os 3 níveis de estudo científico que o STF já reconheceu como de alto nível, que são o ensaio clínico randomizado, a revisão sistemática e a meta-análise, e a partir disso a conclusão que se esse laudo médico realmente comprova que o medicamento é imprescindível. Aí pode descer, Maria. O passo número 4 vai ser classificar o medicamento de acordo com os grupos de incorporação ou não, e lembrando que quando há um parecer da Conitec, e aí depois ele foi acatado pelo Ministério da Saúde, pela secretaria competente, e houve uma determinação de incorporação, existe um período um período de 180 dias, até que ele chegue realmente à fase de dispensação, à fase de realmente alcançar os usuários SUS. E durante esse período, o medicamento já é considerado incorporado em disponibilização. E aí, pode ser não incorporado também, e aí tem as possibilidades do que é um medicamento não incorporado, que a Beatriz já falou também. E oncológico, como a gente está nesse momento de indefinição, né, não se sabe muito bem qual vai ser o resultado de eventuais embargos, a gente começou a monitorar também se existe uma portaria de recomendação para a situação clínica do paciente ou se não existe, porque apesar de ser oncológico, tem pareceres da Conitec recomendando a incorporação. Ponto 5, essa negativa da administração, ela está identificada nos autos? Se não tiver, isso possibilita que o procurador, a pessoa responsável, vá indicar para o juiz que a resposta administrativa ainda não está lá, para que o juiz se movimente para pedir essa resposta. Aí vai analisar a avaliação técnica, a avaliação prévia pela Conitec, o fundamento da não incorporação, de eventual recomendação para não incorporação, a possibilidade de substituição, e aí ele pode ir além do que foi dito na resposta administrativa, o próprio médico que está ali do ATC indicar outras possibilidades, se ele achar que é pertinente, e ele vai fazer a própria análise dos estudos científicos que estão embasando aquela prescrição, que ele vai poder recorrer não mais só ao que está no laudo do prescritor, mas também conforme o seu próprio conhecimento, para concluir que aquelas evidências se aquelas evidências realmente são ou não de alto nível. A precificação, pode baixar, Marília, para o 9. A precificação é importante, né, pelo PMVG, situado na alíquota zero, para a gente poder entender qual é a competência, se aquele processo está tramitando no juízo competente. E, por fim, a gente atrelou a conclusão ali do ATC sempre aos requisitos, então, do tema 6. Então, porque, para evitar aqui, assim, o médico tem uma experiência pessoal. Aquele médico que está compondo uma equipe, ele vai ter uma experiência pessoal, ele pode, no coração dele, achar que aquela recomendação é boa para o paciente, mas o que vai importar aqui é ele analisar a presença dos requisitos dos temas. Então, a gente atrelou sempre as conclusões favoráveis ou desfavoráveis às possibilidades de deferimento ou indeferimento que são tratadas no tema. E assim eu finalizo minha apresentação. Muito obrigada pela oportunidade de novo, Marília. Doutora Natália, muito obrigada também pela sua fala, pela sua explicação. Eu tenho certeza que os gestores que vão entrar no novo ano que vai se iniciar, e aqueles que vão continuar ainda no dia a dia da gestão do SUS, vão se encantar, vão se nutrir do conhecimento que vocês deixaram para nós. É apenas um apontamento que eu também acho relevante a gente sempre
que falar em judicialização, em acesso a medicamentos, de assistência farmacêutica e tudo mais, a gente mencionar que lá no artigo 28 do Decreto 7.505 de 2011, lá deixa claro que é preciso que este profissional seja um profissional do SUS, que essa prescrição advenha daquelas nossas unidades de saúde pública e não privada, né? Isso fortalece as nossas defesas também, né? Então, ter o cuidado de sempre que for observar o acesso a medicamentos, a assistência farmacêutica, observar o artigo 28, que ele elenca alguns critérios para essa assistência. Então, meninas, muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Boa gestação, reta final de gestação. Obrigada por ceder esse tempo, você que está em Brasília, nos dedicando tanto conhecimento. Natália, muito obrigada mais uma vez por você nos contemplar com tantos saberes. Este, pessoal, foi mais um episódio do SUS em Pauta, com o tema judicialização da saúde. Em breve nós traremos novos episódios que serão tratados outros assuntos de interesse e pertinência da gestão de saúde à luz das necessidades da gestão pública municipal de saúde. Obrigada a todos. Encerramos aqui, pessoal. Obrigada.